livro Alfabetiza Brasil, ele traz, né, na capa o nome Alfabetiza Brasil, dando a ideia de abranger todo o Brasil. No entanto, quando vai representar essa imagem, ele retrata somente a região nordestina. Então, ao mesmo tempo que inclui o Nordeste no processo, né, como alvo do processo educativo, essa alfabetização, ele exclui as demais regiões, pelo fato de ter uma ideia muito deturbada da realidade, de que o analfabetismo só existe no Nordeste, e na verdade não é. E as outras regiões do país, né? Até mesmo porque se só fosse no Nordeste, o título do livro não seria Alfabetiza Brasil. Do lado esquerdo do livro, há 3 imagens, no meio uma imagem de uma bandeira, a bandeira do Brasil, que dá numa posição assim, muito centralizadora, dando a ideia de que faz de dividir o país somente em 2 regiões, Norte e Sul. A região Norte é representada pela imagem da cultura do cangaço, né, mostrando mais o lado cultural dessa região. E a região Sul mostrada por uma indústria, mostrando o trabalho mecanizado, dando ideia de que seja uma região mais industrializada, mais desenvolvida, produtiva do que a região Norte. Então há assim uma questão, ao mesmo tempo que há uma preocupação de inclusão, exclui também outras regiões. De acordo com os PCNs, traz uma linguagem interindividual, ressaltando um sistema histórico social, dando ideias de inclusão, contando histórias de povos e pessoas que contribuíram para a formação do povo brasileiro, pessoas que fizeram a cultura deste país. Na contracapa, a disposição do hino nacional, onde a linguagem poderia transformar a participação social. Acredito que seja para que as pessoas possam conhecer a história do Brasil pela visão de outras pessoas, como as pessoas querem que a gente veja o Brasil, como um país vitorioso, guerreiro, que lutou. E na verdade não conta muito que o Brasil foi colonizado, foi explorado e que lutou muito para conquistar essa liberdade. Ao invés do hino nacional, poderia se propor algo relacionado à cultura local, ou seja, algo relacionado ao município que iria utilizá-lo. A proposta é encontrada no editorial de acordo com o PCN. De acordo com o que pede o PCN, a proposta concede o ensino da leitura e da escrita como processo de construção e de conhecimento, pensando nos homens e nas mulheres, representando as classes sociais, as fontes de inspiradora, respeitando assim as variedades linguísticas. Bom, no editorial, a autora Gonçalves, ela usa o termo caro alfabetizando. Não prevalece nenhum gênero em detrimento ao outro, que poderia estar escrito lá, né, caro estudante ou cara estudante, deixando prevalecer os gêneros tanto feminino como masculino. De acordo com os PCN de Língua e Linguagem, observa que há uma preocupação com a ação interindividual quando ela convida o aluno para mergulhar plenamente no mundo novo de conhecimentos, né? Ela incentiva o aluno à leitura e à escrita. O livro Alfabetiza Brasil fala de 3 etnias: o branco, o negro e o indígena. E eles são representados da seguinte forma: a do negro pelas suas culturas, seus costumes, e ela teve uma grande contribuição na formação da cultura brasileira. A do indígena, representada pelo modo de vida deles, como eles faziam, tinha um cacique, que era o chefe da tribo, e eles comiam o que eles produziam, e quando sobravam, eles dividiam igualitariamente para todos. A do branco fala do europeu, do italiano, do português, espanhol, e fala dessa diversidade, que é essa diversidade que nos possibilitou ter essa vasta cultura hoje. O livro promove a inclusão das raças
mas nem sempre essa inclusão é proposta em todos os conteúdos. No caso do livro, cita só a cultura nordestina e exclui as demais. O livro didático Alfabetiza Brasil aborda duas crenças. Uma fala de orixá e a outra da religião cristã. A católica fala de uma mulher, a irmã Dulce, que era inconformada com a pobreza. Ela amparava miseráveis e carentes. A orixá é representada pela mãe de santo. E no livro há também uma exclusão de uma boa parte dos evangelhos. Teve um problema de exclusão no livro didático, porque não fala de todas as religiões. Poderia, por exemplo, ter citado a evangélica e a budista, que também possuem um grande número de fiéis. Como é representado o homem e a mulher no livro didático Alfabetiza Brasil? Algumas imagens de alguns textos têm a imagem do homem. As informações que ele traz sobre gênero, assim, foca mais no gênero masculino, né? Onde coloca o homem como trabalhador e a mulher fica com os afazeres do lar. Em algum tópico apenas cita a mulher como trabalhadora, porque essa mulher ela é mãe solteira. Então ela passa aí a fazer o papel do homem, né? Bom, o livro didático Alfabetiza Brasil, ele traz algumas manifestações em relação à sexualidade. Por um lado, ele faz uma conscientização da mulher, que ela deve fazer sempre uma consulta com o ginecologista, fazendo o exame Papa-Nicolau, ou seja, o preventivo. Ele traz somente a imagem da mulher como se só a mulher tivesse problema em relação com as doenças sexualmente transmissíveis, né? E ele não contempla o gênero masculino, que também deveria ter uma conscientização no livro, que ele também precisa se prevenir em relação às doenças sexualmente transmissíveis, como fazendo sempre sua consulta ao urologista. O livro está de acordo com os PCNs quando se trata de temas transversais, né, trazendo assim, a sua justificativa, né, em relação às orientações sexuais. Algumas imagens têm a imagem do homem, porém esse texto é bem contemplado, pois fala que o negro, o índio, o homossexual, a mulher, o homem têm seus direitos sem ser discriminados. O livro centra mais no homem e na mulher, né? Traz aquele modelo de família tradicional, heterossexual, né? Que é a família heterossexual é formada por pai, mãe e filho, né? E exclui os demais modelos de família, né? Como casais de gays, de lésbica. Esse modelo de família moderno que nós temos, a gente presencia na sociedade, não é tratado no livro. Então é excluído de certa forma, né? Separou no livro um assunto da primeira unidade, identidade e diversidade cultural, que nela tem como objetivo que o aluno se reconheça no mundo, que ele se identifique no mundo. Esse exercício, ele possibilita e promove a ação interindividual. Ele possibilita ao aluno se identificar no mundo, a realidade do mundo, aprender não só palavras, mas seus significados. Que tem várias atividades, como o tema Quem Sou Eu, coisas têm nome, tem sobrenome, o porquê que as coisas não têm sobrenome, a compreensão das ideias dos autores, qual a importância do sobrenome na vida dele. E essa promove ação de linguagem social, onde produz conhecimentos. Está em letras maiúsculas, coloridas, ideias em contexto. E o
centro do livro tem um casal de crianças felizes com uma folha e um lápis na mão. Abaixo das crianças indica a disciplina do livro, que representa a língua portuguesa. A parte inferior do livro está muito exposto os nomes dos autores, tomando muito espaço. No livro está mostrando lápis, dados, bolas, pincéis, frutas e flores. Porque na capa do livro estão os nomes dos autores grandes, do mesmo tamanho do título, estão vendendo a educação. De acordo com o PCN, a capa não traz a democratização social e cultural. No caso aqui dos meninos morenos, não tem assim uma democratização social e cultural, porque não se resume só a isso. Dá uma ideia de uma inclusão dos demais gêneros. No editorial, quando o autor coloca ao aluno, dá uma ideia de exclusão dos demais gêneros. Não está assim, de acordo com o PCN, porque o PCN enfatiza uma inclusão e democratização social e cultural. Também eles colocam assim no editorial como se o aluno não soubesse de nada, como se o aluno não tivesse conhecimento a nada. Porque ele se resume as suas intencionalidades com a imagem de um menino, né, de um menino branco, com as letras A, B e C ao lado, né, apontando ao aluno, ao menino, no caso. O objetivo de ensino ele não se resume somente no alfabeto. O aluno precisa aprender as palavras e os seus significados. E a gente não vê isso no livro. O livro não apresenta isso. A etnia, o homem branco ele tem mais destaque também porque ele aparece a imagem de pessoas, de alunos brancos, né, de crianças brancas com as plaquinhas indicando a televisão, compras, viagem. Então dá a ideia assim, de uma classe superior, onde se refere ao que? Ao consumismo, diversão. O negro tem a imagem de uma criança segurando a plaquinha escrito agenda e clube. Então dá mais uma ideia de secretário, de empregado. Já o japonês ele dá uma ideia de cozinheiro, já que a plaquinha que ele segura está escrito restaurante. Em relação ao gênero, o homem branco ele tem um destaque predominante no contexto, caracterizado como machismo, esportismo, comerciante. E a mulher ela não é tão vista assim nesse aspecto, porque ela se aparece em questão ao esporte, ela se aparece mais no vôlei e aparece também como dona de casa e fofoqueira, onde aparece um texto no livro falando sobre a fofoca, que tem lá a imagem do BenTV, um texto falando sobre o BenTV, e aparece lá a imagem da mulher. Então ela é vista como uma fofoqueira. Vou falar sobre as manifestações de sexualidade que há no livro. Escolhemos esse texto falando sobre a minhoca. Ela não está trabalhando a sexualidade, ela só enfatiza a questão do beijo e dos seus orifícios. Na outra página já vai trabalhando sobre rimas. Não está focado diretamente na sexualidade. Segundo Freud, a criança tem manifestações sexuais sim, que não pode ser desconsiderada nos livros infantis. Nós, como professores, não devemos recalcar as manifestações sexuais na infância. Na primeira unidade do livro fala sobre o nome das coisas. Tem como objetivo ressaltar a importância de tudo ter nome. E nessa primeira unidade escolhemos 3 atividades. E são atividades que talvez não esteja de acordo com o PCN, porque são atividades que já vêm prontas. Não é algo construído pelo aluno e precisa ter relação com a realidade do aluno.
analisar o editorial do livro didático com o qual eu trabalho, os autores propõem que os alunos, desde que nasçam, aprendam muitas coisas. Entretanto, agora as metas são outras. Eles devem se dedicar mais aos outros, aprender a ler e escrever cada vez melhor para poder se informar sobre diferentes dimensões da linguagem. Sendo assim, os PCNs afirmam que os alunos irão aprender a transmitir conhecimentos e usar suas ideias com clareza, e assim, aos poucos, perceber o quanto tudo isso é importante para que o aluno se torne um cidadão qualificado. Analisei também na unidade 5, o objetivo da unidade 5 é preparar o aluno para a leitura, escrita, interpretação e texto e produção textual. Tem um tópico escolhido que foi a preparação para a leitura. Nessa unidade, a leitura aparece da oralidade. São fábulas curtas que transmitem um ensinamento. Os personagens geralmente são animais, que falam e agem como se fossem gente. A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade nos livros didáticos aparece de várias formas. Para os PCN, praticamente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo em ciências. Essa abordagem normalmente não abraça as ansiedades e curiosidade das crianças, nem o interesse dos adolescentes, pois enfoca apenas o corpo biológico e não inclui a dimensão da sexualidade. Vamos falar aí, um pouco sobre a capa, que é do livro Girassol do 2º ano, que ele é composto por 3 disciplinas, que é letramento e alfabetização, e geografia e história. Ele é enviado para as escolas para ser trabalhado 3 anos, como mostra aí na legenda que ele é para ser trabalhado 2013, 2014 e 2015. Girassol, ele está em destaque preto. E o nosso subtítulo é Saberes e Fazeres do Campo, que é voltado à realidade do aluno do campo. E ao lado direito nós temos uma imagem de uma tribo indígena, onde tem homens e mulheres e crianças trabalhando em união. E nessa mesma imagem nós temos a natureza, que é algumas plantas, pássaros e o rio. Falar também sobre a contracapa, Todos os livros didáticos que é enviado para as escolas vêm com o hino nacional. E assim, às vezes a gente acha errado o porquê de não vir uma coisa que tem a ver com a realidade do aluno, tem a ver com o município, em vez de vir o hino nacional, viesse com um hino da cidade, que tem a ver com a cidade, com o município, ou então com a bandeira de Maitinga, Para os alunos, eles já têm noção, que eu acredito que muitos alunos da zona rural não conhecem a bandeira de Maitinga, E se viesse na contracapa, já iria ser um incentivo maior para os alunos. Então é importante, como a gente analisar a capa do livro didático, é importante também a gente analisar o editorial, que é o que o autor fala sobre o livro. Neste livro de Girassol, o autor faz a imagem do campo como um lugar diversificado, que considera tanto as relações sociais do lugar como de outros lugares. Está sim de acordo com o PCN, porque no PCN diz que o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade da participação plena social. A gente vê no livro que a imagem do Zé Sabiá, que ele fala que trará informações de outros lugares. Isso quer dizer o quê? Que não está apenas trabalhando as relações só com o campo, e sim do campo com o campo e do campo com outros lugares externos. Nós escolhemos um exercício para analisar e ele tem um texto introdutório que fala sobre as brincadeiras indígenas. No texto nós podemos perceber que as brincadeiras indígenas são tidas de forma coletiva. Já os brinquedos são feitos por materiais naturais, todos eles são retirados da natureza. Quando quebrados, esses brinquedos, eles são
os pais tentam consertar para que seus filhos possam ter um aproveitamento melhor desse brinquedo. Isso é passado de geração para geração, de pai para filho. Nós também podemos, no texto também é citado o zelo, o cuidado que os pais passam para as crianças. Já na interpretação de texto, podemos ver que há uma coerência, há uma coerência linguística e há também um entrosamento do texto com o exercício proposto, já que o exercício fala sobre como você cuida dos seus brinquedos, como os nossos alunos cuidam dos brinquedos dele, e fala também sobre o consumismo, se ele pega aquele brinquedo que quebra, se ele tenta consertar ou se é descartado. Segundo o PCN, teria que ter uma variedade linguística. E, na verdade, o exercício, ele traz realmente só falando sobre um tema só. E para que seja baseado no PCN, deveria ter variedades, né? Além do plural, deveria outros temas que abordassem também através do livro também. E também não é uma coisa que está em conexão também com a capa, que o exercício ele tem uma contradição com a capa, porque a capa ele traz um tema, só que o exercício ele não aborda uma variedade linguística, ele se baseia somente em um tema, só no singular e plural. Ele está baseado realmente em um texto que fala sobre Louco por Flores. E realmente o PCN quer que o livro aborda o todo, e não somente naquilo que nenhum tema só que aborda só aquilo e não tem uma variedade para o aluno.